24 de abril, sexta-feira, 10 horas e 6 minutos, oitava aula sobre classificação dos tributos. Ó, eu sei que está meio confuso na cabeça de vocês, tá? Porque eu até esqueci de falar isso para vocês. Eu acho que em sala de aula eu falo isso, né? Quando a gente vai classificar tributo, eu começo com uma classificação que foi feita lá atrás, à luz da Constituição de 67. Depois eu mostro que, à luz da Constituição de 88, essa classificação teve que ser refeita. Por que essa classificação teve que ser refeita? Porque, veja bem, nessa classificação que eu passei para vocês aqui, tributos vinculados diretamente, tributos vinculados indiretamente e tributos não vinculados, eu não consigo encaixar aqui empréstimo compulsório nem contribuições. Porque, vejam, por essa classificação, qual a natureza jurídica do empréstimo compulsório? Quem arriscaria dizer para mim? O que você acha, Mirelle? Não sei. Ele poderia ser qualquer coisa, você concorda? Porque, olha só, aqui eu estou classificando pela materialidade. A classificação pela materialidade. Se a materialidade é vinculada diretamente, se ela é vinculada indiretamente, se ela não é vinculada. Como no empréstimo compulsório eu não sei qual é a materialidade, você percebe que o empréstimo compulsório pode cair em qualquer espécie dessa? Se a União vier e criar um empréstimo compulsório e disser que você tem que pagar o empréstimo compulsório quando você oferir renda, o empréstimo compulsório vai ser um imposto. Se ele disser que você tem que pagar o empréstimo compulsório quando você requerer passaporte, vai ser uma taxa. E se você tiver que pagar empréstimo compulsório quando você tiver um lucro imobiliário decorrente de obra pública, vai ser um empréstimo compulsório. Você concorda comigo? Você veja que, por essa classificação que eu coloquei aqui para vocês, o empréstimo compulsório pode ser qualquer uma das três espécies. Isso não é útil para nós. Nós queremos diferenciar o empréstimo compulsório das demais espécies. Para isso, a gente tem que fazer uma outra classificação e, para isso, nós temos que utilizar outros critérios. Mesma coisa a contribuição. Gente, a critério material das contribuições, ele não é vinculado a uma atuação estatal. Só que qual é a diferença da contribuição? Deixa eu adicionar aqui. Qual a diferença de uma contribuição para o imposto? Qual é a grande diferença entre uma contribuição e um imposto? É a destinação do produto arrecadado? É a destinação específica do produto de arrecadação. Ambas as materialidades não são vinculadas. Porém, um tem destinação específica, o outro não tem. Então, você veja que, por essa classificação aqui, contribuição nada mais seria do que o imposto afetado. Contribuição nada mais seria que o imposto que não vigora aquele princípio da não vinculação da receita que você falou, Natália, entendeu? E é interessante diferenciar imposto de contribuição? Mas para a gente fazer isso, a gente vai ter que fazer uso de outros critérios. Tudo bem? Entenderam aí, gente? Então, olha só. Com base em tudo isso, tá? Veio o professor Márcio Severo Marques e ele fez uma classificação que, do ponto de vista da teoria das classes, ela não é muito boa, não. Ela não respeita a teoria das classes, não. Mas para vocês que estão estudando aqui agora, ela vai ser interessante para vocês vislumbrarem isso daí. Veja só. O professor Márcio Severo Marques, ele faz 3 perguntas. A Constituição Federal exige que a materialidade seja vinculada a uma atuação estatal? A Constituição Federal exige que o produto da arrecadação tenha destinação específica? E a Constituição Federal exige que o produto da arrecadação seja restituído ao contribuinte? A partir das respostas dessas 3 perguntas, ele vai chegar nas 5 espécies. Então, olha só. Imposto, para ele, é um tributo que a Constituição não exige que o critério material seja vinculado a uma atuação estatal, que não exige que o produto da arrecadação tenha destinação específica
e que não exige que o dinheiro arrecadado seja restituído aos contribuintes. Entenderam isso? Sim. Gente, não confundam essa restituição que eu estou falando aqui, a restituição do empréstimo compulsório, com a restituição do imposto de renda, tá? Quando é que eu tenho direito à restituição do imposto de renda? É quando eu paguei a mais. Não sei se vocês já estudaram imposto de renda, mas o imposto de renda, geralmente, eu vou tendo retenções mensais de imposto de renda. Ok? Eu tenho as retenções mensais de imposto de renda. Aí, quando eu vou declarar o imposto de renda, eu observo que eu tive mais retenção do que eu devia. Aí eu vou ter restituição. Então, restituição do imposto de renda não se confunde com a restituição do empréstimo compulsório, hein? Restituição do empréstimo compulsório significa dizer que eu vou ter de volta aquilo que eu paguei. Restituição do imposto de renda significa dizer que eu vou ter de volta aquilo que eu paguei a mais. Tá ok? Dúvidas? Não. Então, olha só. Por essa classificação, qual é a grande característica dos impostos? São tributos cuja materialidade não é vinculada a uma atuação estatal. O produto da arrecadação não tem destinação específica e não são restituíveis. Aí ele vem a taxa. A taxa, a Constituição exige vinculação à atuação estatal? Sim. E a Constituição exige que o produto da arrecadação tenha destinação específica? Ele diz que sim. Porque, olha bem, a taxa serve para remunerar o poder público pelo aquele serviço específico e divisível que ele fez e pelo exercício do poder de polícia. Então, o dinheiro arrecadado com a taxa tem que servir para pagar, custear aquelas despesas. Então, ele vai dizer que a taxa, o critério material, a Constituição exige que seja vinculado a uma atuação estatal e que o produto de arrecadação tenha destinação específica, mas não é restituível. Contribuição de melhoria. Ele vai dizer que a Constituição exige uma atuação estatal e vejam que aqui, se a atuação estatal é direta ou indireta, não importa. Só importa que tenha atuação estatal. O produto de arrecadação da contribuição de melhoria não tem destinação específica, que o órgão público que fez a obra pode usar o dinheiro arrecadado para contribuição de melhoria da forma que ele quiser, apesar de ter gente que entender que é vinculado para pagar a despesa da obra, e o produto da arrecadação não é restituído. Aí ele vai para a contribuição. As contribuições, a Constituição não exige que o critério material seja vinculado a uma atuação estatal, mas ela exige que tenha destinação específica e não exige a restituição. E, por último, o empréstimo compulsório, cujo não há exigência de vinculação do critério material do empréstimo compulsório a uma atuação estatal, mas ele é um tributo cujo produto de arrecadação tem destinação específica e é restituído. Entenderam essa classificação aí? Ela fica mais fácil para vocês entenderem, né? Para vocês visualizarem, tá? Então, gente, assim, à luz disso tudo, o que vocês têm que entender com classificação de tributos? Que a teoria mais aceita é essa que está aí na tela para vocês. É a divisão em 5 espécies tributárias. Tem gente que pensa diferente, tem um monte de coisa, mas a mais aceita é essa que está aí. Ok? Para essa classificação, o que caracteriza um imposto? O imposto, o critério material dele, não é vinculado a uma atuação estatal. O critério material dele vai ser uma atuação da vida, uma situação da vida. O produto da arrecadação do imposto não tem destinação específica e ele não é restituível. Então, a partir de um fato realizado pelo cidadão que demonstra que esse cidadão tem riqueza, o poder público vai lá, institui o imposto, arrecada o dinheiro e vai utilizar o dinheiro arrecadado com esse imposto da forma que ele achar mais pertinente.
e ele não tem o dever de devolver esse dinheiro. Agora, taxa não se confunde com imposto. Por quê? Porque a taxa, o critério material da taxa, sempre vai ser uma atuação estatal diretamente dirigida ao contribuinte, através do exercício do poder de polícia ou através da prestação de um serviço público específico e divisível. Portanto, o critério material da taxa ele é vinculado a uma atuação estatal. E a Constituição Federal, para o Marx Severo Marx, eu tenho dúvidas quanto a isso, ele determina também que o produto arrecadado pela taxa tem destinação específica. Que o poder público só vai poder gastar o dinheiro arrecadado com a taxa para cobrir aquelas despesas. Eu confesso que eu tenho algumas dúvidas quanto a isso. Mas esse é o entendimento dele. E a taxa não é restituível. Contribuições de melhoria. Contribuições de melhoria são tributos cuja materialidade é vinculada. Só que ela é vinculada indiretamente, porque a contribuição de melhoria é quando eu tenho uma valorização imobiliária decorrendo da obra pública. Para o Marx Severo Marx, o que diferencia a contribuição de melhoria da taxa é a destinação. Porque ele fala que a contribuição de melhoria não tem destinação específica. E a taxa, sim. Você veja que aqui eu tenho dúvida disso aí. Eu não sei se eu concordo muito com ele, tá ok? Porque pode ser, é sustentável a tese. Porque a grande diferença da taxa de contribuição de melhoria é a vinculação. Se é direta ou indireta. E aqui, como para ele, se a vinculação é direta ou indireta não é um critério para classificar tributo, ele acaba confundindo taxa com contribuição de melhoria, entenderam? Gente, não tem classificação perfeita. Não existe. Ok? Então, quando você olha para uma taxa, olha para uma contribuição de melhoria, a grande diferença entre elas é que a vinculação é direta, é uma atuação estatal diretamente dirigida ao contribuinte, seja através do exercício do poder de polícia, seja através da prestação de um serviço público específico e divisível. Na contribuição de melhoria, não. A atuação estatal é indireta, porque, na verdade, a atuação estatal vai realizar uma obra pública e, em decorrência dessa obra pública, eu vou ter valorização do meu imóvel. Então, você vê que são coisas diferentes. Ok? São coisas completamente diferentes. E ambas não são restituíveis. Aí entra a contribuição. Pô, eu quero diferenciar contribuição de imposto. Qual a diferença? Está na destinação específica do produto da arrecadação. Quer dizer, a destinação específica do produto da arrecadação é o que diferencia o imposto de uma contribuição. Gente, quando uma empresa ofere renda nesse país, uma empresa, ela tem que pagar imposto de renda à pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido. Qual a diferença do imposto de renda à pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido? Tem uma diferença que é a alíquota, tá? A alíquota do imposto de renda é uma e da contribuição é outra. Mas pergunto eu, do ponto de vista tributário, qual a diferença em eu pagar uma contribuição social e um imposto de renda? A diferença é que o dinheiro que a União arrecada com a contribuição social sobre o lucro líquido, ela tem que investir no INSS. E o dinheiro que a União arrecada com o imposto de renda, ele investe onde ele quiser. Essa é a diferença. Aliás, eu vou dizer para vocês que isso nem é tão diferente assim. Sabe por quê? Porque tem uma emenda à Constituição que permite que a União desvincule uma parcela desse dinheiro que ele arrecada com contribuição social. E tem uma outra emenda à Constituição que determina que a União repasse um valor do imposto de renda para os estados e municípios. Então, vocês vejam que imposto e contribuição são diferentes, porque tem regimes jurídicos próprios. Okay? E a grande diferença é a destinação específica. Só que isso não quer dizer que seja absoluto, porque existem muitas particularidades aí. Eu não quero entrar em mais detalhe com vocês, senão vocês vão ficar mais loucos que vocês já estão. Só que se cair numa prova para vocês qual a diferença entre um imposto e uma contribuição, o que vocês vão dizer? O que você vai dizer, Chiné? É a destinação do produto arrecadado. Exatamente.
O dinheiro arrecadado com a contribuição, ele tem que ser utilizado na despesa que lhe deu origem. E o dinheiro arrecadado com os impostos, ele é livre para o poder público utilizá-lo da forma que entender necessário, através da lei orçamentária. Entenderam? Sim. Tá? Isso daí é muito importante, tá, gente? Isso aí é muito importante. Essa é a grande diferença. Toda essa volta da classificação foi feita só para diferenciar a contribuição de imposto. Tá? Porque os doutrinadores mais antigos, eles falam que contribuição é um imposto afetado. E não deixa de ter razão. Bom, e o empréstimo compulsório? Bom, o empréstimo compulsório tem uma característica que nenhum outro tributo tem, que é a restituibilidade. Ele tem que ser devolvido. O dinheiro arrecadado com o empréstimo compulsório tem que ser devolvido. Ok? E ele tem destinação específica, como nós já vimos, só que a sua materialidade não existe uma exigência constitucional de que a materialidade do empréstimo compulsório seja vinculada a uma atuação estatal. Entenderam isso aí? Dúvidas? Dúvidas aí, gente? Tenho certeza que vocês estão cheios de dúvidas aí. Professor, Oi. eu fiquei com dúvida que o senhor falou da taxa e da contribuição de melhoria. Então, a contribuição de melhoria, ela poderia sim ter uma destinação específica, é isso? Então, veja bem. O poder público, tá, realiza a obra. Aí a obra acarreta valorização imobiliária. Daí ele institui a contribuição de melhoria. O que ele vai fazer com esse dinheiro arrecadado com a contribuição de melhoria? Não tem uma norma constitucional que diga. Ele vai fazer o que ele quiser. Só que você concorda que esse dinheiro arrecadado, na grande maioria das vezes, vai servir para custear a obra? Mas a obra não está feita já? Então, assim, a contribuição de melhoria, Luiz, então, esse é o argumento do professor Márcio Severo Marques. Ele fala, a obra está feita. Entendeu? Quer dizer, o dinheiro feito da obra está feito. Agora, esse dinheiro aí vai ser utilizado para outra coisa. Só que, na verdade, esse dinheiro serve para cobrir as despesas que a prefeitura teve com o asfaltamento da rua, por exemplo. Tudo bem? Pode ser entendido assim, veja bem, não estou dizendo que isso necessariamente é. Tá? O professor Márcio Severo Marques, ele fala que não. Ele fala, não, a obra está feita, valorizou o imóvel, eu pego esse dinheiro e faço o que eu quiser com ele, realmente. Só que é a mesma coisa com a taxa. A taxa tem destinação específica? Ele diz que tem. Só que tem lugar que tem lugar que não tem. Por exemplo, no estado de São Paulo, a taxa judiciária não fica com o Poder Judiciário. Entendeu? No estado do Rio de Janeiro fica. Quando você paga uma taxa judiciária no Rio de Janeiro, esse dinheiro fica vinculado ao Poder Judiciário. Aqui no estado de São Paulo não fica. Aliás, é uma briga que o tribunal tem aqui. Então, são coisas discutíveis, tá? Por isso que eu digo que a grande diferença entre uma contribuição de melhoria e uma taxa é o critério material. O critério material de taxa, atuação estatal diretamente atribuída ao contribuinte através do exercício do poder de polícia ou através da prestação de um serviço público específico e divisível. Tá? Agora, na contribuição de melhoria, o critério material sempre vai ser a valorização imobiliária decorrente de obra pública. Ou seja, uma atuação estatal indireta. Entendeu, Luísa? Entendi, professor. Obrigada. Mais dúvidas, gente? Mais dúvidas aí? Bom, o professor Tarek Musalim, ele faz essa classificação aqui, ó. Vou até colocar o nome dele aqui, né, para que sejamos justos, né?
Professor Tarek Mussarem, os melhores professores que eu já tive de direito tributário, tá? Então ele fala assim, ó, olha a classificação que ele faz, ó, tributo, vinculado e não vinculado. Depois, tributo vinculado com destinação específica e sem destinação específica. Tributo não vinculado com destinação específica sem destinação específica. Depois ele fala tributo vinculado com destinação específica e restituição. Tributo vinculado com destinação específica e não restituição. Tributo vinculado sem destinação específica e com restituição, percebe? Vê que ele usa 1, 2, 3 critérios. O primeiro critério é a vinculação. O segundo critério é a destinação. E o terceiro critério é a restituição. É mais ou menos o que o Márcio Severo Marx faz. Só que ele obedece rigorosamente à teoria das classes. E ele vai dizer que um tributo vinculado com destinação e restituição é um empréstimo compulsório. Um tributo vinculado com destinação é uma taxa. Um tributo vinculado sem destinação e restituição é proibido, porque os empréstimos compulsórios que têm restituição, eles sempre têm que ter destinação específica. Um tributo vinculado não destinado e sem restituição é incompatível com a Constituição. Aqui o Márcio Severo Marx vai dizer que é um empréstimo, que é uma contribuição de melhoria. Um tributo não vinculado, destinado, com restituição, outra espécie de empréstimo compulsório. Um tributo não vinculado, destinado, sem restituição, contribuições. Um tributo não vinculado, não destinado, é proibido pela Constituição. E um tributo não vinculado, não destinado e sem restituição é um imposto. Faltou aqui, não. Restituído. Entenderam? Mas isso aqui é muito difícil para vocês entenderem, né? Para vocês enxergarem, né? Ele é muito rigoroso por ordem de teoria das classes. Ele chega a duas espécies de empréstimo compulsório, uma taxa, contribuições e impostos. Tá? E há quem diga que o tributo vinculado sem destinação e sem restituição, aqui seria o empréstimo compulsório para o professor Márcio Severo Marx, tá? Ele diz que é incompatível, mas aqui seria, o Márcio Severo Marx seria uma contribuição de melhoria, tá? Olha aqui, ó. Contribuição de melhoria. Tem vinculação, tem destinação e não tem restituição. Então tá aqui, ó. Tem vinculação, não tem destinação e não tem restituição. Seria empréstimo compulsório. Entenderam? Professor, Oi. a classificação vai variar de acordo com o professor, né? No Sim. caso. Mas a mais aceita é aquela que vai por 5 espécies. Essa aqui, ó. Essa aqui é a mais aceita. O que eles vão São 5 dizer? espécies. Eles vão dizer que imposto é um tributo cujo critério material não é vinculado a uma atuação estatal e cujo produto de arrecadação não tem destinação específica e não é restituível. Na verdade, esse fato de não ser restituível só se aplica ao empréstimo compulsório, que todos os demais não são restituíveis, certo? Então, o que caracteriza o imposto é um tributo cujo critério material não é uma atuação estatal e o produto da arrecadação não tem destinação específica. Taxa. Poxa, taxa, o que caracteriza a taxa é o critério material. A atuação estatal diretamente dirigida ao contribuinte através do exercício do poder de polícia ou através da prestação de um serviço público específico e divisível. E há quem entenda que o valor arrecadado com a taxa tem que ser utilizado na despesa que deu origem à taxa. Mas existem algumas situações que a gente vê que isso não ocorre. Contribuição de melhoria. A grande característica da contribuição de melhoria. O critério material é uma atuação estatal indireta, ou seja, é a valorização imobiliária decorrente da obra pública. Veja, na contribuição de melhoria não basta apenas a atuação estatal. Eu tenho que ter atuação estatal e tenho que ter valorização imobiliária, mas
A valorização imobiliária tem que ser decorrente da obra pública. Deve existir um nexo de causalidade entre a valorização imobiliária e a obra pública. É isso que caracteriza uma contribuição de melhoria. E ela não tem destinação específica. Contribuições. Qual a grande característica das contribuições? Destinação específica. Sempre que você estiver diante de uma contribuição, Natália, Mirelle, saiba que o dinheiro arrecadado com aquela contribuição, o poder público não pode fazer o que ele bem entender. Ele tem que utilizar aquele dinheiro naquela despesa que deu origem à instituição da contribuição. Entendeu? E, por último, o empréstimo compulsório. Quando é que vai ser instituído o empréstimo compulsório? Né? É um tributo restituível e que tem destinação específica. O dinheiro arrecadado com o empréstimo compulsório tem que ser utilizado nas despesas extraordinárias que deu origem a ele em caso de guerra ou calamidade pública, ou para realizar investimento público de caráter urgente e relevante de interesse nacional, como diz o artigo 148. Entenderam? Dúvidas aí, gente? Alguma dúvida? Não. Então, assim, eu confesso que essa aula não ficou muito do meu gosto, não, porque eu estou achando que vocês têm muita dúvida. Vocês estão falando que vocês não têm dúvida, mas acho que ficou um pouco confuso, tá? Mas é porque é toda essa evolução da disciplina, tá? Primeiro se entendia na década de 60 que as espécies tributárias eram duas, impostos e taxas. Alfredo Augusto Becker. Depois veio na década de 70, o professor Geraldo Ataliba. Entendeu? Então, vou voltar aqui os slides para você. Década de 60. Ok? Vou até colocar aqui para fazer jus ao nome dele, né? Professor Alfredo Augusto Becker. Tá vendo? Então, lá na década de 60, o professor Alfredo Augusto Becker, quando ele foi classificar os tributos, ele simplesmente classificou os tributos em duas espécies. Ele simplesmente olhou para o critério material e falou: opa, se o critério material for vinculado a uma atuação estatal, é uma taxa. Se o critério material não for vinculado a uma atuação estatal, é um imposto. Ele criou duas espécies. Aí veio na década de 70, tá? O professor Geraldo Ataliba. Ok? Aí o professor Geraldo Ataliba, ele vem e fala: opa, eu tenho que criar mais uma espécie aí, porque eu tenho problema da contribuição de melhoria. Então ele falou: opa, a vinculação do critério material pode ser direta ou indireta. Taxa, na verdade, é um tributo cuja critério material é diretamente vinculado. Porque se for indiretamente vinculado, não é taxa, é contribuição de melhoria. Então você veja que o professor Geraldo Ataliba já classifica em 3 espécies. Na verdade, 2 subespécies e 2 espécies, tudo bem? Como eu falei para vocês. Mas ele dá um passo adiante, percebe, Mirelle? Eu acho que o que ficou confuso, professor, no início, foi que quando o senhor começou a passar as classificações, tipo a primeira lá, que era só vinculado e não vinculado, a gente foi entendendo que é essa classificação. E aí depois ela se abriu com os diretos e indiretos. E desde que ficou confuso essa parte de que, por exemplo, parecia que era isso e depois não era isso mais. Entendeu? A gente não foi pegando essa evolução. A evolução a gente foi ver depois com os empréstimos e com... Então, por isso que eu falei para vocês. Mas acho que agora já está bem consolidado, assim. Porque quando eu comecei a aula para vocês, eu confesso que eu me esqueci de falar disso, entendeu? Você vê que uma informaçãozinha já prejudica tudo, né? Porque em sala de aula, eu costumo dizer, entendeu? Eu falo: nós vamos na evolução, tal. Eu acho que faltou essa informação para vocês, entendeu? Uhum. Então, para ficar igual o que eu fiz na outra, né? Tributos não vinculados.
Tributos não vinculados. E aqui, ó, tem os impostos. Daí fica igual que tá lá. Então aqui, ó, Alfredo Augusto Becker, tributos vinculados, taxas, tributos não vinculados, impostos. Aí vem Geraldo Taliba, taxas, tributos vinculados diretamente, contribuição de melhoria, tributos vinculados indiretamente, impostos, tributos não vinculados. Aí vem a Constituição de 88, aí vem o Marcos Severo Marques, entendeu? Que vai dar essa outra conotação para diferenciar empréstimo compulsório e as contribuições. Essa é a grande finalidade dessa classificação, entendeu? Que vai fazer isso. Tudo bem, gente? Bem. Então, a aula que vem, a gente vai falar de competência tributária, tá? Tá. Professor, eu queria só falar algumas coisinhas com o senhor antes. Pois é. A primeira, o senhor manda esses slides pra gente depois, por favor. Já mando já. A segunda é que alguns alunos vieram conversar comigo que eles estão meio preocupados de continuarem usando o Zoom. A Neia, inclusive, teve um problema que ela pegou um vírus no computador dela e daí vários arquivos foram corrompidos, não é, Neia? Foram todos os arquivos corrompidos. Aí depois meu esposo, ele formatou o computador e limpou tudo, né? E formatou de novo. E ontem, novamente, foram criptografados todos os arquivos, porque não conseguiu tirar o vírus. Mas você Isso sabe aconteceu, que esse vírus isso veio? aconteceu sexta-feira, depois que eu instalei o Zoom para fazer a aula. Mas você está supondo que seja pelo Zoom, você não tem certeza, é isso? Não, eu tenho certeza, porque estava tudo bem. Aí eu instalei o Zoom, logo depois aconteceu isso. Tá. E pesquisando, várias pessoas estão tendo esse problema. Eu esqueci o nome do vírus agora. Não, o outro qual que é? O outro é o Teams, né? O vírus chama ransomware. Mas o Teams, todo mundo... O Teams é da Microsoft, não é isso? É. Mas pelo Teams, todo mundo tem que ter Outlook? No Teams a gente consegue entrar que nem esse link que o senhor manda para mim, sabe? Aí a gente consegue ingressar na reunião, na chamada. E não tem tempo de 40 minutos. O senhor consegue fazer por quanto tempo quiser. Então eu vou tentar fazer, então, pelos Teams semana que vem. Que eu confesso que eu nunca usei, tá? Mas eu vou tentar fazer pelo Teams. É bem parecido. O professor Hernani, ele usa com a gente e ele vai compartilhando os slides também na tela, ao mesmo tempo que vai gravando. E a outra coisa, professor, era a respeito dos trabalhos. Então, os trabalhos, eu vou ter que estabelecer um trabalho para vocês fazerem aí, entendeu? É porque teve grupo que já apresentou e grupo que não apresentou, que não deu tempo. É que, na verdade, somente 2 grupos apresentaram, né? Isso. Só um pouquinho. Bom, com relação aos trabalhos, semana que vem eu vou passar um trabalho para vocês fazerem para quem não apresentou, tá? Tá bom. Vai ter que ser feito. Tudo bem. Vai ter como fugir disso aí. Tá bom? Eu vou passar um trabalho escrito, porque, infelizmente, né? Tá bom? Tá bom, ficando prejudicado. Mas tá bom, muito obrigada. Daí semana que vem a gente tenta pelo Teams, então. Tá bom. Beleza, então. Obrigada, Valeu. viu, professor? Falou, valeu, bom dia. Tchau, tchau. Falou, valeu, professor. Bom dia, professor. Tchau. Ô, Mirelle, você falou para ele do Wesley? Não. É que O que tem, Wesley? ele só pediu para falar que ele teve exames nessa manhã e por isso não pôde participar da aula. Pediu desculpas.